Hoje, minha gente, eu vou compartilhar aqui com vocês todo o meu processo, né, de tirar a CNH em Fortaleza, Ceará, como foi o processo do início até a prova final. Vou contar tudo em detalhes, se eu tive medo, ansiedade, como foi a inscrição, vou contar tudo em detalhes nesse vídeo. Bom, deixa eu começar. Gente, eu decidi tirar a CNH porque surgiu uma oportunidade, né? Deixa eu desligar com o ventilador. Surgiu uma oportunidade de eu estar tirando essa CNH pelo projeto popular aqui de Fortaleza. Não sei se vocês conhecem, né, minha gente? Aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, tem esse programa do governo que você tem a possibilidade de estar tirando a sua CNH de forma gratuitamente. Quem tem cadastro único, né? Quem recebe Bolsa Família, tem outros critérios também para quem tem deficiência, algumas coisas aí. Depois vocês dão uma pesquisada mais a fundo, tá? Mas aí eu vou contar do meu caso, né? Eu consegui tirar essa CNH, que é a CNH de moto, categoria A, tá? Pelo esse projeto, tá? Do governo, programa do governo, CNH gratuita, né? Então surgiu essa oportunidade e aí por que não tirar, né? No início, gente, eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque na verdade o meu desejo era tirar a CNH categoria B para carro, né? Mas aí eu tentei na inscrição, não tinha vaga para carro, mas tinha de moto. Então eu disse, não, eu vou tentar, porque não custa nada, né? De graça, não vou pagar nada. Mas fiquei com medo, né? Por ser moto. Mas mesmo assim eu fui, taquei as caras e fui, minha gente. Fiz a inscrição, fiquei aguardando, né? Bom, minha gente, continuando, eu fiz uma colinha aqui, né? Anotei todos os pontos importantes para mim compartilhar aqui com vocês, para o vídeo ficar bem dinâmico e de forma dinâmica e forma organizada, tá? Para mim não falar demais, né? Então, gente, vamos lá. Como foi que eu escolhi a autoescola, né? Nesse processo de início, a gente começa escolhendo a autoescola mais próximo da nossa casa, qual melhor, mais bem avaliada, né? E aqui teria vaga disponível, né, no momento. Então eu escolhi uma autoescola mais próxima, que ficasse na minha residência, ficaria assim uns 20 minutos da minha casa. Tinha mais opções de autoescola mais próxima, só que como eu demorei muito nesse processo de fazer essa inscrição, de escolher a autoescola, não tinha mais vaga nas autoescolas próximas da minha residência, então meio que não tinha, né? Então eu não tinha opção, eu tinha que escolher essa, então foi essa, tá? E aí, os valores, né, gente, eu não paguei nada, né, não paguei absolutamente nada. O que eu paguei foi os meus restes, né, no finalzinho eu conto pra vocês, ao decorrer aqui dos detalhes eu vou contando, compartilhando com vocês, mas de imediato, no início, eu não paguei nada. O que eu gastei foi com os Ubers, né, pra mim estar me locomovendo até a autoescola, tá? E aí, como é que funcionava a matrícula? De forma online, né? Pelo site, né, do Detran, eles disponibilizavam lá, a gente botava o CPF, a data de nascimento. E é um processozinho chato, né, mas você com o tempo vai aprendendo, você assistindo os vídeos no YouTube, como mexer nisso, você aprende e tal. Então, se você não consegue, você pede um auxílio de uma pessoa, né? Então, é tudo de forma online, a matrícula, tudo, horário, tudo direitinho, tá? E aí, vamos lá com os exames psicotécnicos, né, minha gente? Como é que foi? Tem a parte, o processo do exame psicotécnico e o exame médico, tá? O exame médico é da visão, né? Oftalmologista, né? Pra saber se você tem problema de vista, se você tem, leve seu óculos, tá? Eu, como tenho, né, levei, porque eu não enxergo nada sem meu óculos, né? E pra a médica já ficar ciente que eu tinha problema de visão, tá? Então, se você tem problema de visão, é importante você levar, tá? Se você não tem lá, ela vai saber, né? E o psicotécnico, né, que é o exame médico com a psicóloga, tá? Então, faz um exame de visão normal, não foi rapidinho o meu exame, tá? No início, assim, quando eu marquei, né, esses exames, eu fiquei não com nervosismo do exame de vista. Eu fiquei nervosa, minha gente, com o exame de psicotécnico, meu Deus. Todo mundo falava, eu ficava com muito medo de não passar, porque muita gente não passa nessa área de psicotécnico, né? Então, chegando lá, fiz o exame de vista, foi de boa. Agora, quando eu aguardei, no mesmo dia que você faz o exame de vista, você também é examinada pela psicóloga, tá? Você é consultada, né, e tudo. Aí fiquei aguardando pra me entrar na sala da psicóloga. Minha gente, eu tava tão nervosa, deu dor de barriga, meu marido foi comigo. Deu dor de barriga nele. Gente, meu Deus, é uma mistura de emoções, sabe? Mistura de nervosismo, medo, ansiedade, tudo. E aí, nessa parte psicotécnica, acho que foi a pior parte de processo pra mim, tá?
porque eu não sabia o que ela ia me perguntar, quais seriam as provas que eu ia fazer lá. Peguei umas dicas, né, de pessoas que tinham passado por essa parte, né, de psicotécnico, né. Lá como foi, chegando na sala, ela te dá um papel, ela te explica o que você vai fazer, o que não vai fazer, ela te dá um lápis, uma borracha, não dá borracha, ela dá só o lápis, tá? E uma caneta, né, pra mim anotar o nome, os dados, CPF, essas coisas assim, no iniciozinho da folha, né, que é tipo uma prova, né, que você recebe. E aí ela vai te explicar tudo que você faz. Na minha prova tinha fazer os pontinhos, né? Ela manda você fazer os pontinhos. Lá na minha foi assim, né? Porque cada um reage de um jeito. Manda fazer os pontinhos, vai fazendo. Aí ela disse dá espaço, aí você dá um espaçozinho, né? Deixava um espaçozinho. E o do desenho, ela mandou desenhar um boneco, né? Uma pessoa, na verdade, em pé. E aí eu fiz um desenho. Ela disse que tinha que ter braço, perna, membros, né, dedo da mão, do pé, não podia esquecer, porque, tipo, se a gente fizesse esse bonequinho aqui, assim, ó, bonequinho, palitinho, pronto, já era excluído, não podia, não sei se dá pra vocês verem, tinha que ser um boneco mesmo, normal, cabeça, pescoço, gente, eu não sei desenhar, mas vocês não vão rir de mim não, pelo amor de Deus, ó, vou só fazendo aqui bem rapidinho, só pra vocês terem uma noção, mas lá você desenha mais bonitinho, né, possível que você... né? Ó, aqui assim, ó, esse outro aqui, né? Cabeça, tem que ter as mãos com os dedinhos, o pé com o dedinho. E outro detalhe, minha gente, tem que ter essa bendita linha embaixo, a linha embaixo do boneco, que é pra demonstrar o chão. Como é que o boneco vai estar, a pessoa vai estar em pé se não tem o chão. Tinha que fazer esse chão, ela não explica, ela não ensina, mas tem que fazer, tá? Se você for fazer essa... passar por essa parte do psicotécnico e ela pedir pra você desenhar a pessoa, você desenhar a pessoa do jeito que eu tô ensinando e o chão embaixo, tá? Se vocês por acaso tiverem esse processo e depois volta aqui e me conta se passam por isso e já pega essa dica, tá, minha gente? Porque eu peguei essa dica com outras pessoas. E aí, vamos lá, minha gente, as coisas, né, que ela pediu, e também tinha uns bonequinhos ícones, tá? Tinha estrelinha, coração, sol, lua, tudo em preto e branco, minha gente. E aí tinha os quadradinhos assim, vou deixar aqui na tela um exemplo de como foi, mais ou menos, tá? Não é igual ao meu, mas um exemplo de como ela usou comigo lá. Essa imagem que vocês vão estar vendo aí é um testezinho que você vai marcar, né, os ícones iguais. Quais são os iguais? Ela diz, marque as luas, aí você vai marcar só as luas. Marque as estrelas, você marca só as estrelas. Você não pode errar, porque se você errar nisso aí, ela presta atenção em tudo. Isso aí é a prova de atenção, né? E aí, gente, eu vou dizer pra vocês se eu achei fácil ou difícil. Nesses exames médicos, o visão super fácil, de boa, tranquilo. É um exame de vista tranquilo, normal, tá? Agora, o psicotécnico, minha gente, eu aconselho vocês tomar um calmante ou então um chá pra te acalmar, tá? Só eu falar, fica nervosa, minha gente. Porque é uma prova que te deixa muito nervoso, muito ansioso, medo, tá? Você não sabe qual vai ser a pergunta, a prova, o estilo. Se a psicóloga é uma pessoa boa, má, chata, ninguém sabe, né? Então, você vai com uma coisa surpresa, né? Então, eu aconselho isso, vocês durmam bem, se apeguem a Deus, orem ao Senhor, estejam em oração e estudem essas dicasinhas. Tem aqui no YouTube uma dicasinha da prova psicotécnica, tá? Tem muitas dicas. E toma um calmante, um chá, minha gente, porque você fica muito nervoso. Só se você não tiver problema com isso, mas eu tive, tá? E é isso. Eu achei difícil a parte do psicotécnico, né? Eu faço que o exame de vista foi super de boa, fácil. Agora o psicotécnico, minha gente, não é fácil. Pra mim não foi, tá? Agora vamos lá sobre o curso teórico, né? Como é. Depois do processo das aulas, do exame médico, psicotécnico, vem a parte do curso teórico, que é uma parte bem chatinha, tá? Comigo foi. Por quê? Porque tem as aulas online todos os dias. A minha foi 10 dias de aula, 2 horas de aula, todo dia online. Tinha um intervalozinho de 30 minutos, né? E aí depois voltava. Só que tinha que ser 2 horas de aula online, todo santo dia pelo celular. Se você tiver notebook, né, melhor ainda. Mas é uma aula chatinha, minha gente, por quê? Porque fica caindo, sabe? A internet, a aula fica caindo. Tem muita dificuldade, né, de entrar. Quem não sabe mexer nessas coisas, tem muita dificuldade de mexer, entrar na aula. Então, é uma aulazinha chata, mas passa rápido, 10 dias. Aí você vai aprender as legislação, né? Legislação, vai aprender sobre as placas, sobre tudo sobre a CNH, os pontos da carteira, ponto positivo e negativo, quais são as multas graves, leve, o que você pode levar multa ou não. Você vai aprender tudo em relação teórica, escrito, de aprendizado a isso, tá?
Então, tudo você vai aprender com o professor em relação a isso. Te aconselho a usar fone, né? Vai para um lugar tranquilo, pega caderno, caneta e usa para anotar uns pontos importantes, tá? Eu fiz isso, mas o que eu aconselho para vocês não assistir só as aulas online, não aprender só através das aulas online. Você aprende, mas o seu aprender, você vai aprender 90% é na prática mesmo, respondendo simulados. Eu aprendi 90% das coisas foi estudando, minha gente. Tem um aplicativo, vou deixar aqui, aparecendo de Fortaleza, né? Não sei do seu estado qual é o aplicativo. Não sei se é CNH Popular, gente. Eu vou deixar aqui, passando aqui a imagem do aplicativo que eu usei pra me estudar. Gente, eu lavava louça, eu tava estudando. Eu dobrava uma roupa, eu tava estudando. Quando eu tava no momento de descanso, eu tava estudando. Pegava o celular, me dediquei, tirei rede social, tudo. Parei de mexer em rede social, pelo menos durante o dia. O tempo que eu tinha era estudando. Simulados, respondendo simulados e assistindo videoaulas no YouTube. Tem muitos professores que se garante, que explica super bem. Você aprende muito online. Você assiste as videoaulas. Não aprenda só pelo professor na aula. Não dá, gente, não dá. Dá pra você aprender na prática respondendo mesmo simulado. 90% é simulado, minha gente. Estude simulado e responda simulado, minha gente. Depois você volta aqui e me conta se não te ajudou nesse processo. Pra quem tá nesse início aí, né, quem tá nesse processo. Gente, eu te garanto que tu vai tirar uma nota boa se tu fizer isso que eu tô falando. Assiste vídeo aula no YouTube, assiste as aulas do professor, porque não pode perder de forma nenhuma aula, porque eles ficam batendo print, selfie sua pra confirmar sua presença, porque senão você paga, né, multa, se você como tivesse perdido uma aula, não pode. E as videoaulas no YouTube e o aplicativo respondendo, tá, minha gente? Deu pra entender, né? E vamos lá, vamos pra prova teórica, minha gente. Gente, prova teórica também é uma parte bem chatinha, né? Depois dessas aulas teóricas aí que você tem online, você vai pra prova teórica, que é no bendito computador. Pra quem não sabe mexer em computador, minha gente, apanha. Então, se você não sabe mexer, vai logo aprender, vai pra uma house, procura fazer alguma coisa, minha gente, aprender, porque você vai ter que saber mexer lá no computador. Você não vai mexer em coisa difícil, mas você vai ter que saber mexer no mouse para responder e clicar, né, na pergunta certa. Vai ter que saber olhar direitinho na tela do computador lá. Você vai ter que saber coisar a setinha pro lado, pra direita, pra esquerda, voltando. Então, vai dar uma assistida aí como é, tá? Mexer nesse negócio aí de computador, pelo menos básico. Dá uma pesquisada no YouTube que deve ter ensinando. E, gente, eu fiquei muito nervosa mesmo. Deu dor de barriga no dia da aula lá no Detran. Você vai lá pro Detran, você marca a sua prova, né? 10 dias depois que você termina essas aulas online com o professor, eles marcam a sua prova teórica lá no Detran da sua cidade. Você escolhe qual é o Detran, o seu horário, né? Melhor, leva a sua identidade, né? Sua identidade, documento com foto, pelo amor de Deus, não esquece, minha gente. E, se possível, leva até o comprovante de endereço. Leva também o comprovante de inscrição, porque é a autoescola que marca a sua prova teórica. E ela te envia um comprovante de inscrição online, se você quiser imprimir, para você levar, tá, minha gente? E, gente, a dificuldade da prova que eu tive não é uma prova fácil. É como se fosse, gente, como é que se diz, meu Deus do céu, eu não tô lembrando da palavra. Um concurso. É como se fosse um concurso. Tipo um estilo de concurso público, né? Não é difícil igual concurso público, mas é um concurso. Então não é fácil. Vou logo dizendo que a prova não é fácil. Principalmente se você não estudar. Se você não estudar, meu filho, você tá frito. Então estude. Não é uma prova fácil, tá? É uma prova de 40 questões. Você tem que acertar pelo menos aí 70% da prova para poder passar, tá? Tem que acertar pelo menos aí 36 a 37 questões, de 40. Se você tirar menos de 36, você já tá reprovado. Então é isso, minha gente. Estude muito, simulado, aplicativo, YouTube, o que tiver para estudar, vocês estudem para você tirar uma nota boa, tá? E vamos lá, depois da prova teórica, eles marcam também, começa as provas práticas, né, minha gente? Gente, eu tô tentando ser a mais breve possível, mas é porque é um processo demorado, né? Então eu tô tentando contar pra vocês tudo em detalhes pra tentar ajudar vocês de alguma forma e também pra compartilhar com vocês essa experiência, né, que eu tive, que não foi uma experiência muito boa, é uma experiência aí bem puxada, né, durante um ano, mais ou menos. E aí, fui lá, fiz a minha inscrição da primeira aula prática, né? São 10 dias de aula prática, tá? Você faz 2 horas de aula todo dia, pelo menos aqui na minha cidade de Fortaleza é assim, 2 horas de aula prática todo dia. 10 dias, né? No caso de segunda a sexta, né? Os 10 dias úteis. E aí fiz, gente, no primeiro dia eu fiquei muito nervosa, com medo, porque eu já tinha até pilotado uma 50, aquelas motos pequenininhas, né? Tinha levado queda, mas não tinha prática, minha gente. Eu não sabia de uma moto normal grande, né? Que é pesada. Não sabia de nada, de marcha, nada.
tive que aprender. O início, o primeiro dia foi muito difícil pra mim, tá? Não foi uma experiência muito boa, porque você fica muito nervosa, você bombeia muito, né? Tem que andar devagarzinho, mas no segundo dia, terceiro dia vai melhorando, minha gente, tá? Então, não tem como, assim, eu contar pra vocês detalhadamente como foi a minha experiência, porque só a gente passando pra gente saber como é a sensação, tá? Mas o primeiro dia não é bom, né? Mas o segundo, terceiro dia vai melhorando, tá? E aí eu tive medo, né? Mas deu certo. A minha dificuldade sempre foi a saída da moto, tá? Sempre foi. A minha dificuldade maior que eu tive foi na saída. Porque na hora de eu sair, eu estancava a moto, né? Soltava demais a embreagem e aí a moto morria e estancava. Foi essa a minha dificuldade. E, gente, aí depois de 10 dias tem um prazozinho pra marcar a prova prática. Gente, essa é a pior de todas. Pior de todas. Você fica extremamente 4 vezes mais nervoso do que os outros processos. Pior do que o psicotécnico, indo e voltando. Porque é a prova oficial que você vai fazer a prova prática, né? Lá no Detran, minha gente. Meu Deus, todo mundo olhando pra você, muitas pessoas. E nesse processo aí eu tive que passar 3 vezes por essa prova prática lá no Detran. 3 vezes eu tive que enfrentar os instrutores lá, né? Porque eles são muito rígidos. Você não pode errar uma vírgula. Tem uns bonzinhos que ainda releva, né? Mas 90% dos instrutores lá são muito rígidos, e tá muito rígido nessa área. Na hora da sua prova prática lá, que fica 3 instrutores te olhando tudo, você não pode errar, você tem que errar no mínimo, tá? Então nessas 3 aí, o meu erro foi o nervosismo, que me atrapalhou na hora de sair na moto. Que eu tô dizendo, eu tive muita dificuldade na saída da moto, eu estancava a moto. Então, nas 2 primeiras, eu fui reprovada. Uma foi pelo estancamento, a outra foi pelo um pisca, que eu não dei nos cones, né? Um pisca, esqueci de dar um pisca, fui reprovada. E na primeira foi essa. Aí eu fiz a terceira, tava muito nervosa e estanquei uma vez na última, no último fasezinha da prova, que foi no momento da rampa. Depois que eu passei da rampa, estanquei uma vez, mas o professor me passou, minha gente, mas foi o processo. O percurso lá da prova é o mesmo que você faz durante os 10 dias de aula prática, né? Os 10 dias, o mesmo percurso, os cone, o 8, o quebra-mola, a rampa, é o mesmo processo que você faz na autoescola prática, você vai fazer lá na sua prova, tá? Então, você vai já saber, já vai conhecer lá o seu percurso lá na prova, tá, minha gente? E aí, gente, o resultado, né, esse processo foi muito difícil pra mim, principalmente nas aulas, nas provas práticas no Detran, foi muito puxado pra mim, o psicológico, me abalou muito, tá? Porque eu fiquei muito nervosa. A primeira vez que eu não passei, eu chorei, minha gente, quando o instrutor disse que eu não tinha passado. Eu fiquei sem acreditar. Aí pronto, aí foi onde que entrou os valores. Eu tive que pagar pra mim refazer a prova prática, né? Refiz, não passei, tive que repagar de novo pra mim fazer a terceira, né, prova. Depois eu gravo um vídeo em detalhes como foi os valores, porque se eu for falar tudo aqui, gente, o vídeo vai dar 1 hora. Então, pra mim, o processo mais difícil de todos foi essas provas práticas, tá? Porque não é um processo fácil lá no Detran, você fica, o nervosismo te atrapalha demais. Você pode saber tudo, mas na prática lá você fica muito nervoso, tá? Então, na hora que você fazer sua prova lá, minha gente, não fica conversando com as pessoas lá que vão fazer sua prova, vão fazer a prova também, porque atrapalha muito, tá? Isso me atrapalhou demais assim, porque sempre tinha uma menina que ficava grudada em mim, sempre ia aparecer e queria conversar alguma coisa, e eu, sabe, na verdade, na hora lá, eu não ficava contando as minhas dificuldades, eu ficava tentando aconselhar, vai dar certo, vamos ter fé, né? E sempre, nas minhas 3 vezes, tinha alguma menina que se aproximava de mim pra querer puxar o assunto, né, sobre ali, porque a gente fica realmente nervoso, minha gente. E fica todo mundo olhando você fazer o percurso ali, aí te dá mais nervosismo, né? E é isso, e a dica que eu dou, minha gente, estudem, tomem calmante, chá, o que te acalma, antes de você ir fazer qualquer prova. Porque essa é a dica, gente, que o nervosismo atrapalha demais. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Estou oficialmente habilitada, né, na CNH de moto, né. Agora eu vou me preparar aí pra fazer a de carro, se Deus quiser. Vou me organizar financeiramente, né, porque agora de carro eu tenho que pagar. E é isso, minha gente, vai dar tudo certo. Se vocês estão nesse processo aí de tirar a CNH a primeira vez, ou vai refazer a prova, ore ao Senhor, se apega a Deus, que se for da permissão de Deus vai dar tudo certo, tá, minha gente? Eu desejo boa sorte pra vocês. E é isso. Essa foi a minha experiência, minha gente. Eu esqueci de mostrar a minha prova. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou tampar só aqui a partezinha aqui, né, dos documentos, tá? Aqui, ó. É desse jeito, né? Aí aqui tem, deixa eu... Tem aqui as pontuaçãozinhas, os números, né? Quanto você tirou, tá? E é isso.
E é desse jeito que a gente recebe. Mas é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não sei quanto tempo esse vídeo ficou, se ficou longo ou não. Eu vou tentar fazer a edição o melhor possível, pra não ficar tão longo. Mas é isso, vou finalizar por aqui. Se inscreva no canal aqui, ative o sininho das notificações, deixa um like, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos, né? Estamos quase chegando aos 1000 inscritos. Se você gosta ou gostou do vídeo, gostou de me acompanhar, né, de assistir esse vídeo aqui, se inscreva para me acompanhar aí, que eu vou trazer muitos mais vídeos legais de dica, vida real, rotina, de tudo um pouco, minha gente. E é isso, meus amores, vou finalizar e até o próximo vídeo.